La situación en México, la verdad es que sí ha sido un poco caótica en cuanto a lo que es la pandemia. La verdad es que todos seguimos en un proceso de readaptación a esta nueva normalidad, ¿no? Como le llaman, que es el hecho de que pues todos tenemos que hacer cambios en cuanto a nuestras rutinas diarias. El hecho de poder salir pues ahorita ya no es una realidad, o sea, es un lujo y solo se sale cuando es necesario verdaderamente. A la entrada de cada establecimiento se toma la temperatura a cada cliente, te tienes que limpiar los zapatos con un tapete que tiene pues algún tipo de desinfectante, tienes que utilizar la mascarilla, si no, no puedes entrar a los establecimientos como son las tiendas y demás. Los trabajos que se pueden llevar de manera virtual lo están haciendo de esa forma, al igual que la educación. Y pues ahorita todos seguimos en este encierro, ya vamos a cumplir casi 4 meses, pero pues yo creo que sí es necesario para, pues por la seguridad de todo el mundo. En lo personal, esta pandemia no me ha afectado del todo sentimentalmente en mi estado anémico y en todo. En realidad siento que me ha beneficiado bastante por el hecho en que yo viví en una vida como muy deprisa, o sea, no tenía tiempo para nada, me levantaba muy temprano, iba a trabajar, después comía súper rápido, me iba a la universidad, o sea, siempre estaba muy atareada y de hecho inclusive mis horas de sueño eran súper poquitas. Entonces siento que esta situación de la pandemia, el encierro y todo sí me ha beneficiado bastante por el hecho de que ya tengo tiempo para mí y pues mis tiempos, en sí mi rutina sigue siendo la misma, o sea, sigo trabajando, sigo yendo a la escuela, pero pues ahora sí que desde la comodidad de mi casa. Entonces, pues yo me he concentrado mucho en trabajar por mí, que es el hecho de poder hacer ejercicio ahora sí, o sea, alimentarme mejor, cuidar mis horas de sueño y todo. Entonces, pues obviamente sí hay días en los que de plano ya quiero que esto se acabe por el simple hecho de no poder salir pues a tu vida cotidiana, ¿no? O sea, pero más bien como en el aspecto social, no tanto en lo sentimental o en que yo me sienta mal, sino que simplemente es el hecho de que pues sí cansa a veces estar tanto tiempo con la familia y que pues obviamente ahorita a esta edad pues lo único que quieres es estar con tus amigos y demás, y más porque este era mi último semestre en la universidad. Entonces pues yo creo que eso ha sido como lo que más me ha afectado a mí personalmente. Um emaranhado de coisas não é uma rede de conexões. É uma malha de entrelaços, de crescimento e de movimento. Para falar de vida, é preciso olhar para os fluxos. A vida é movimento. Ela flui. Meu país tá não tá fazendo muita coisa com esse vírus. O presidente não tá levando isso muito sério. Ele ainda tá falando que não é sério, que vai desaparecer, que é uma coisa dos democratas. O nosso presidente não tá fazendo muito. Então, são os governadores de cada estado que tem que fazer o que tem que ser feito, né? O meu estado foi um dos primeiros estados que decidiu fechar todas essas coisas. Em março, eu estava estudando na faculdade, tinha um estágio e eu também trabalho. Estava trabalhando num restaurante, mas aí no meio de março, o governador decidiu fechar tudo, bem rápido. Aí, em um fim de semana só, fecharam o meu estágio, que estava no escritório do governador mesmo, eu estava trabalhando com ele. Mas aí, eles decidiram parar com esses estágios. Eles fecharam todos os restaurantes, aí eu perdi o meu trabalho, e fecharam as faculdades e todos os colégios. Num fim de semana só, eu perdi tudo que eu tava fazendo com a minha vida. Aí, como eu tenho asma e o meu sistema imunológico não tá muito bom, eu decidi ficar em casa, tipo, literalmente só ficar em casa. E o governador também fez uma ordem, fique em casa. Eu fiquei na minha casa, no meu quarto aqui, por 2 meses, tipo, não saí do meu quarto, não vi ninguém. Não gostei, mas decidi ficar em casa. Tava muito ansiosa toda vez que eu tinha que sair da casa. Há um mês atrás, começaram a abrir tudo de novo. Tipo, agora tem uma ordem de mais seguro em casa. Foi de stay at home, fica em casa, pra safer at home, que é mais seguro em casa. O meu restaurante, o meu trabalho, agora já abriu.
Eu agora estou trabalhando, que é um pouco estranho, porque os funcionários do restaurante têm que usar máscara, tipo, a gente sempre tá de máscara. Mas as pessoas que vêm no restaurante não precisam usar. Então, é um pouco estranho porque eu tô usando máscara e tô entregando comida para cada mesa e ninguém tá usando máscara. Eu sempre tô com um pouquinho de ansiedade quando eu tô trabalhando, porque eu não me sinto protegida quando eu tô trabalhando, mas se eu paro de trabalhar, eu não recebo nenhum benefício de desemprego nem nada, aí preciso trabalhar. Na minha cidade tinha muitos protestos contra o lockdown, que era muito estranho, porque eram aqueles protestos das pessoas que estavam falando que o coronavírus não existe, que a gente não deve se preocupar com isso. Tudo isso tá muito estranho. O mundo tá estranho mesmo. E agora eu tô trabalhando, as pessoas estão voltando às vidas normais, só que agora os casos estão subindo, tipo, todos os novos casos por dia estão subindo todo dia. Então, quem sabe o que vai acontecer com o meu país, o meu estado? Tá tudo... Aí ninguém sabe o que vai acontecer. Não somos comparáveis, mas estamos envolvidos na mesma história. Toda a cultura e toda a natureza são reviradas diariamente, principalmente agora, hora de restaurar a vida num mundo que tem sido efetivamente morto. Eu moro em Auckland, que é a maior cidade do país, é a cidade financeira e econômica do país, como se fosse a São Paulo do Brasil. E eu cheguei aqui do Brasil no último voo que foi permitido pousar no país. Quando eu saí do Chile para Auckland, a primeira-ministra fechou as fronteiras. Quando eu cheguei no aeroporto aqui, eu nem tinha noção se iam me deixar entrar no país ou não. E aí eu vim morar com meu namorado e já de cara a gente teve que encarar não só a quarentena, como um lockdown nível 4. Aqui os lockdowns foram divididos em níveis e aí a primeira-ministra dava muito bem instruída as regras específicas de cada lockdown. O lockdown 4 foi o seguinte: você não podia sair de casa a não ser que fosse para comprar comida, ir ao hospital ou farmácia. E dentro dessas 3 atividades, apenas no seu bairro. E aqui foi levado muito a sério, inclusive com controles entre cidades. E quando você ia fazer compras, você não era permitido fazer compra com ninguém junto com você. Não era permitido compras de casal, não era permitido levar criança, filhos e nada do gênero. Era apenas uma pessoa por vez. E o distanciamento social também foi levado muito a sério. A gente ficou 5 semanas no lockdown nível 4, que é o lockdown mais rigoroso. E eu confesso que não foi fácil para mim sobreviver esse lockdown, passar por esse lockdown. Eu sou uma pessoa extremamente ativa, eu gosto de estar na rua, eu gosto de estar caminhando, eu amo socializar, eu gosto de estar entre amigos, bares, happy hours e baladas. E por 5 semanas a gente não foi autorizado a sair do bairro. Então eu tive crises agudíssimas de ansiedade, teve momentos que eu não dormia bem, eu tive inclusive depressão durante esse lockdown. Ainda que eu não estivesse sozinha, eu estivesse com um namorado e ele me dando todo o apoio, realmente não foi fácil. O que ajudou é o fato de estar num país que é organizado, onde as pessoas respeitam uns aos outros e onde a política é levada a sério. Então, a primeira-ministra, ela ia na mídia praticamente uma vez ao dia para dar o status e o relatório da situação atual, com os casos ativos 100% monitorados. Então, isso encorajou toda a população a realmente aderir ao lockdown. Mas confesso que não foi fácil. E aos poucos, conforme a situação foi sendo mais controlada no país, ela foi abrandando as regras e diminuindo os níveis de lockdown para 3, para 2 e para 1. Hoje, nós nos encontramos no lockdown nível 1, o que significa que é praticamente vida normal, com a exceção das fronteiras que continuam fechadas. E não tem plano de abrir tão cedo. Eu acredito que
Se começar a abrir a fronteira aqui, vai ser mais pro fim do ano e vai ser gradativo. Até porque teve alguns momentos agora no nível 1 em que as fronteiras foram abertas e pessoas chegaram ao país com o vírus. Então, a gente chegou a caso 0. Hoje a gente tá praticamente com 10 casos ativos, o que é um resultado muito bom. Esses 10 casos ativos identificados e monitorados, o que é um resultado excelente comparado com o resto do mundo. Mas isso prova que a abertura das fronteiras realmente é uma coisa a ser pensada e monitorada, porque quem vier de fora, a probabilidade de trazer o vírus é grande. Eu queria dizer que eu sinto muito por toda a situação no Brasil, não é porque eu tô aqui que eu não tô preocupada com a situação no Brasil, pelo contrário. A situação no Brasil me tira o sono, a minha família e os meus amigos estão no país e sempre vai ser meu país. E eu espero, sinceramente, que isso acabe logo e que pessoas parem de morrer, que uma vacina venha para salvar essa nossa situação que realmente é triste. Habitar o mundo é se juntar ao processo de formação. Se pensarmos em cada indivíduo que segue a vida particularmente, tecendo um fio através do mundo, podemos definir a coisa, essa que é uma formação, nunca igual e nem a mesma, como esse parlamento de fios. Como está sendo a pandemia para mim? Acho que mais não está sendo, né? Porque as pessoas não respeitam. Mas acho que no geral, assim, para mim, esse tempo de pandemia, primeiro, fase 1, assim, foi me afundar na caverna das séries e dos filmes do meu quarto e dormir muitas horas, porque não tinha nada definido com relação ao trabalho. E depois, né, que eu maratonei muita série, muito filme, que eu percebi que eu estava nessa caverna e que isso não estava me fazendo bem, foi, então, fase 2, ressignificar. E, para resumir, eu acho que esse tempo de pandemia tem sido isso pra mim, ressignificar. Tanto com o meu trabalho e na relação que eu tenho com o meu trabalho e com as pessoas do meu trabalho, com as pessoas, com os terceiros, né, que o meu trabalho acaba atingindo, que no caso são as famílias das crianças para quem eu dou aula. Ressignificar, essa palavra, ressignificar a minha relação com a minha família, com o meu cônjuge, com os meus pais, com os meus parentes, ressignificar a minha relação com o meio em volta de mim, ressignificar a minha relação comigo mesma, o quanto eu tô dedicando de tempo real para mim, que me edifica, que me traz algo de bom no processo e não só como resultado, ressignificar quem eu sou e o que eu quero para mim, por que eu trabalho no que eu trabalho, porque eu gosto das coisas que eu gosto, relembrar o que me cativa na vida. Eu acho que isso tem muito a ver, assim, com ressignificar. E filtrar o que as pessoas falam, o que as pessoas dizem, porque tem muita informação aí divulgada que não é real, muita notícia falsa, muita informação e pouco conhecimento, pouco filtro das coisas que as pessoas falam, das notícias divulgadas, do que realmente está acontecendo no mundo. No geral, as pessoas, elas talvez não querem acreditar que está acontecendo tantas mortes, que a gente está numa situação desesperadora por medo ou por não saber lidar com esse fato, então as pessoas simplesmente excluem ele, fingem que não existe, ou talvez é tanta informação na web, é tanta informação que a gente escuta por aí, que as pessoas simplesmente não conseguem distinguir, diferenciar o que é real do que não é real. E eu acho que isso tem atingido muito, assim. Então, pra mim, a pandemia tem sido isso, ressignificar, ser resiliente e se reinventar, né? Como professor, a gente tem que se reinventar sempre. Trata-se de uma conexão, de um entrelaço, de um envolvimento entre tudo e todos nós.
Currently, I work as a therapist, counselor, mental health clinician, all the same names for my position. And I currently work in a facility with roughly 100 clients or patients. And throughout this pandemic, we have stayed open throughout the entirety. I think somewhere around mid-March 15th, the United States announced their guidelines to shut down non-essential businesses. And so my place of work, remained open since we are a healthcare facility for individuals who come in for treatment for specifically drug and alcohol treatment. And, so our facility is considered an essential business. So we stayed open. I worked about 2 weeks, the government shutdown of the businesses, my facility where I work. And, a lot of other facilities weren't really equipped to deal with the pandemic as far as having PPE equipment to prevent the spread of the virus. And I saw our lack of being able to prevent the spread. We weren't checking temperatures or screening any new clients when they were coming in during it. So I left my work about 2 weeks into the government shutdown because I didn't want to be around when our facility, started getting infected with potentially people coming in off the street who had it. So I left my facility for about 2 weeks and I came and I just basically quarantined myself in my apartment, still going out obviously to buy food and to, I bike pretty much daily. So I would ride my bike outside and basically just, got myself in a routine. The whole month of April, basically, I wasn't working because of my own personal reasons, because like I said, I didn't want to be around with my facility, which eventually did get, multiple people tested positive for the virus. Out of our about 18 counselors we have in the facility, 9 of them tested positive and had to leave the facility in quarantine for 2 weeks. And that's just like the nature of the population I work with. It's kind of like lower income individuals and people who may not be concerned about their health as much as they should be. Again, combined with my facility not putting in precautions, that's why I kind of left there. And so I'm back in my apartment for about a month, and I'm basically just trying to, just work on self-care and, get myself in a routine. I was basically waking up about the same time I do every day, 8, 9 o'clock, and either starting with yoga or going for a walk or just something to help my physical and mental. And then after that, basically just reading, writing, trying to basically stay occupied, and started a group chat with some friends, which was helpful. A group of about 10 of us, which we still do to this day. We meet every Thursday and we have like a little men's group for just friends, people interested in talking about their experience. And also we, just talk about other topics and wellness, spirituality, things we're interested in. So that was something positive that's come out of the experience. Also, it's, gave me some good time away from work. I'd been working about a year and a half, without many breaks in my work routine. So it was nice for me because my job is very demanding. So it was nice to have some time away. But yeah, I think it's pretty interesting because I had, experienced both working during this and not working during it. And I would say, the times I most was thinking about the bad things that the virus could be doing, to the world and my community was probably when I wasn't working. But when I was working, it's kind of like the concerns of the clients are always the priority. So getting them the resources, the therapy, and the care they need is always kind of at the forefront. So I think that's one difference. But yeah, overall, I think a lot of good things are going to come out of the whole experience, and understanding that we can't rely on exporting so many of our goods from other countries. We saw that we had shortages in a few necessities items that we would import, like such as different foods, different supplies, everything from toilet paper to just basic medications. So I think
maybe people understand it better to work from a community and a local kind of mindset to get the resources we need. That's at least one thing that, a lot of people here are talking about is, how can we make things more accessible and not have to rely so much on international trade. But yeah, overall, I feel pretty normal about like just my day-to-day. I've been working again full-time for about this last month. So it's been about since all of June and most of May. I've been back to work, and my company has put in precautions now as we require all the clients to wear masks, and the workers all wear masks now. And we have our medical nursing staff has temperature devices that we do on a daily basis, and every new client that comes in is screened, their temperature is checked, and so it was a little bit of a learning curve, I think, for at least my facility, and from speaking to other colleagues, other facilities, other places, to just do the things they need to do to make sure that all precautions are put in place. O emaranhado de fios de vida que seguem se formando, fluindo e movimentando, constitui a textura do mundo. Podemos chamar de a grande tapeçaria da natureza tecida pela história. Durante essa pandemia, eu continuo trabalhando agora em home office, dando continuidade aos projetos que já estavam em andamento na empresa onde eu trabalho e elaborando novos projetos que beneficiem a empresa e os meus colegas de trabalho. Me mantenho ativa intelectualmente, participando de webinars e lives. Acho fantástico a quantidade de conteúdo que a gente tem disponível na internet e por isso que a gente tem que ser seletivo e escolher aquilo que realmente vai nos beneficiar. Nas horas vagas, no tempo ocioso, eu procuro arrumar minha casa, as minhas coisas. Fiz algo bem diferente nessa pandemia, que foi reunir tudo aquilo que eu não usava e vender na internet. Faturei um bom dinheiro, fiquei bem feliz. Fisicamente eu estou muito bem, continuo a praticar minhas caminhadas diárias. E em relação ao contexto geral brasileiro, eu sinto muito pelas pessoas que perderam seus entes queridos, os seus empregos. Acho vergonhoso como alguns governantes vêm se comportando diante da crise e da pandemia. E também é vergonhoso o comportamento de certas pessoas se reunindo em festinhas e confraternizando enquanto o povo está em casa e tomando todos os cuidados em relação ao contágio. Eu acho que esse vírus não vai passar logo. E assim como outros vírus que vieram e permanecem na nossa espécie. Somos vidas a tecer um fio, seja conectando ou entrelaçando. Somos vidas por um fio. No começo, nas primeiras semanas, foi algo que eu não levei muito a sério, achei que seria algo passageiro. O meu clube foi o primeiro a ser encerrado as atividades, depois que foi decretado o estado de emergência aqui em Portugal, porque Portugal ficou 45 dias em estado de emergência. Depois que foi decretado o estado de emergência, senti muito medo. Fiquei um pouco neurótico, tinha que fazer algo essencial na rua, eu voltava para casa e sentia 3, 4 sintomas. Tinha comigo a certeza que eu tinha sido infectado. E não. No decorrer das semanas, eu me sentia muito ansioso. Eu me sentia muito irritado, eu não conseguia ter uma rotina, não conseguia eu mesmo estipular uma rotina de treinos, de horário para dormir, horário para acordar, que eu tinha antes devido à minha profissão, que eu sou atleta de futebol. E isso me deixava super ansioso. Eu cada vez mais me via fazendo coisas no automático e não tinha tempo para mim e acabava que eu me sobrecarregava. Depois disso, em conversa com a minha namorada, nós notamos que precisávamos estipular, até mesmo para nós dois, para o bem da relação,
estipular um tempo para cada um fazer as suas atividades, as coisas que gostavam, sejam de lazer ou sejam coisas profissionais, por exemplo, os meus treinos, os meus horários, o horário, por exemplo, para dormir, para descanso. Notamos que precisávamos disso, porque senão esse estado de ansiedade e estresse ia cada vez mais aumentar. E foi o que nós fizemos. Estipulamos metas e horários e até rotina para nós dois. O que mais que eu senti durante esta pandemia? As incertezas, né? Porque quando você fica muito desocupado, bate muitas incertezas, insegurança. Como eu dependo disso, é a minha profissão, você começa a se questionar, será que vale a pena estar longe da família? Será que vale a pena estar longe dos amigos? E começa muitas coisas negativas, também devido à minha ansiedade. E começava a me perguntar os porquês, né? Os porquês e se vale a pena. Por exemplo, por que não aconteceu isso? Por que eu não fui para um grande clube? E isso era uma coisa que estava me incomodando muito. Que agora já estou conseguindo assimilar muito mais do tempo das coisas e da forma de enfrentar esta pandemia também. Agora, já aqui em Portugal, as coisas já começaram a voltar ao normal e eu já consigo levar uma vida na normalidade, como se fosse umas férias, que é o meu período que eu estaria de férias se fosse na normalidade mesmo. Então, eu levo a vida em rotinas de treinos, individuais, né? Treinos individuais, e estou conseguindo não sentir tanto o impacto da pandemia, agora, nesses últimos 15 dias. Viver por um fio não significa necessariamente a morte, ainda que também signifique. Mas aqui o fio conecta, o fio entrelaça, ele flui, ele tece a história do mundo. A vida é movimento, mesmo que em quarentena. As nuvens continuam se formando no céu e as ondas no mar. Os fios continuam perpassando um ao outro. Mesmo em lugares e contextos diferentes, estamos conectados por sentimentos, medos, sonhos. Os nossos fios continuam se encontrando e dando forma à existência humana. Eu espero que sejamos responsáveis ao tecer o resto dessa história. Espero que os fios encontrem uma saída.